do Help Química. Vamos então continuar com a nossa aula de geometria molecular, né? Vamos para a parte 2 da nossa aula. Na aula passada, nós vimos o primeiro caso quando nós estamos trabalhando com 3 átomos. Vamos relembrar aqui rapidinho qual que era aquele caso. Nós vimos na aula passada que quando nós temos 3 átomos e a espécie central não possui nenhum elétron, nós então trabalhamos com uma geometria linear, correto? Foi um dos assuntos em destaque na aula passada, né? Na aula de hoje, nós veremos o segundo caso. O que acontece quando existe elétrons no átomo central? Aí nós vamos discutir os 2 casos com elétrons no átomo central. Pessoal, quando na espécie central nós temos um elétron, forma-se na molécula a chamada geometria angular, né? Mas para quando isso acontece, né, existem 2 casos de geometria angular. Vamos ver quais são esses casos? Então vamos aqui para o primeiro caso. Uma molécula de SO2. Na molequinha aqui de SO2, vocês veem que nós temos um par de elétrons que está sobrando aqui deste outro lado, correto? Então, esse parzinho de elétrons que está sobrando aqui deste outro lado, ele vai fazer uma repulsão, vai criar uma força com essas 2 ligações que nós temos aqui deste outro lado. Para representar isso, então, pessoal, eu trouxe aqui o modelinho para vocês verem, né? As bolotinhas azuis estão representando os átomos de oxigênio e a bolotinha verde está representando o átomo de enxofre. E aqui em cima nós temos o elétron, certo? O parzinho de elétrons que nós estamos vendo aqui. Esse parzinho de elétrons que nós temos aqui, ele faz uma força contra essa ligação e faz uma força contra essas outras ligações duplas aqui, criando então esse formatinho que vocês estão vendo aqui, que nós chamamos de geometria angular, porque forma um ângulo aqui no meio dessas 2 espécies. Então vamos retratá-las aqui embaixo novamente. Pessoal, vejam então a importância das aulas das estruturas de Lewis, né? Quem chega nessas aulas de geometria sem saber fazer uma estrutura de Lewis bacana, não tem muito resultado nessas aulas não, né? Então, né, se vocês não viram, se vocês não lembram, dá uma voltadinha lá na nossa aulinha de estrutura de Lewis. Pessoal, então olha só. Nós temos um elétron fazendo uma força para cá. Nós temos esse parzinho de elétrons fazendo uma força para cá. Vocês concordam comigo? Então, pessoal, qual que vai ser o ângulo formado aqui embaixo para que diminua essa repulsão, para que as cargas iguais fiquem as mais distantes possíveis? Bom, vamos dar destaque aqui numa coisa, que quando nós estamos trabalhando com um parzinho de elétrons somente, o ângulo de ligação que se forma aqui embaixo é de 120 graus. É o ângulo dessa espécie, porque é quando as ligações conseguem ficar a mais distante possível, certo? Do par de elétrons que está aqui. Ou seja, para minimizar, desculpem, as atrações, a repulsão de cargas iguais. Belezinha? E agora a polaridade dessa espécie. Vamos desenhar aqui do lado novamente, só para não ficar muito embolado. Então aqui nós temos a nossa espécie envolvidas. Pessoal, os elétrons, eles vão ser, digamos, o manda-chuva da coisa, né? Então eles vão ter um vetorzão grandão puxando para cá. Concorda? Eles puxam sempre no sentido oposto. Por quê? Aqui o enxofre, ele é o que possui a menor eletronegatividade e aqui é elétron puro, né? O elétron puro, ele já é um elétron, digamos assim, né? Eu sei que ficou meio ruim essa frase, o elétron puro já é um elétron, mas o elétron puro, ele vai puxar mais os ângulos de ligações, porque nós temos que entender que aqui aonde que essa setinha
está sendo puxada, nós temos um vetor, né? Nós temos um orbital aqui, né? E os elétrons se encontram dentro desta região aqui. Então, por isso que nessa região aqui de cima, eu vou colocar de amarelinho para diferenciar um pouco aqui. Por isso que nessa região aqui, o vetor, né, tá puxando para cima. É um vetorzão que está sendo puxado muito maior do que qualquer outro vetor que se pode formar aqui nas ligações. Beleza? Nesse caso aqui nós temos um vetor puxando no sentido dos oxigênios, porque são os mais eletronegativos, tranquilo? E a resultante seria a soma desses dois vetores, né? Lembrar lá da segunda lei de Newton da física. O vetor resultante vai ser algo grandão aqui, tranquilinho? E eles não irão se anular. Então, o momento de dipolo, ou seja, o Mi, vai ficar diferente de zero e a sua ligação vai ser polar. A sua molequinha vai ser polar. Beleza, pessoal? Então, o que nós podemos concluir com isso? Que todas as ligações angulares, elas são polares. Por quê? Esses elétrons, esse parzinho de elétrons que nós temos aqui em cima, eles sempre irão fazer uma força muito maior do que qualquer vetor resultante que pode estar envolvido nas suas espécies. Tranquilo, pessoal? Facinho, facinho? Então vamos ver o segundo caso da geometria angular. Para o segundo caso de geometria angular, eu trouxe aqui como exemplo, para ilustrar o nosso trabalho, a molécula de água. Aqui, pessoal, agora nós temos dois pares de elétrons. O que vocês acham? Vocês acham que um puxa para cá e o outro puxa para cá e a molécula de água anula os vetores e fica sendo apolar? Acho que não, né, pessoal? Olha, também forma uma espécie angular, conforme o modelozinho aqui que eu trouxe para vocês. Então as bolotinhas brancas representam os hidrogênios e a bolotinha azul representa o oxigênio. E aqui em cima nós temos o par de elétrons não ligante. Pessoal, o que acontece aqui? Esses dois elétrons aqui, eles fazem uma força para empurrar essas ligações aqui. Um elétron sozinho, ele tem muito mais energia do que um elétron ligado a outro átomo, né? Ou seja, quando é feita uma ligação química. Concordam? Então, o elétron sozinho, ele dá essa repulsão na espécie da água. Então, vamos desenhar aqui embaixo como que ficaria essa representação igual ali no modelinho. Então tá aí a nossa espécie. Só que agora, pessoal, observe que ao invés de um elétron, nós temos dois elétrons forçando essas ligações para baixo. O que vocês acham que vai acontecer com esse ângulo de ligação aqui? Porque antes nós tínhamos apenas um elétron, vamos voltar aqui de novo, nós tínhamos apenas um par de elétrons que empurrava essas duas ligações. Agora, nós temos aqui dois pares de elétrons, né, que empurram essas ligações. Então nós temos um parzinho de elétrons empurrando para cá e nós temos um parzinho de elétrons empurrando para cá. Esse ângulo que se forma aqui embaixo, vocês acham que deve ser maior, menor ou igual aos ângulos das ligações anteriores e por quê? Pare e pense, pause o vídeo e tente pensar um pouquinho. Pois bem, né? Quem falou que deve ser menor, acertou. Ah, menor por quê? Nós agora temos dois pares de elétrons. Então, como que a energia deles é muito maior e eles não querem mais cargas iguais próximas para aumentar a energia no sistema, eles forçam esses ângulos de ligações aqui mais para baixo ainda, fazendo o ângulo aqui embaixo, ó, só ficar piquititito, beleza? Então, o ângulo de ligação que se forma aqui embaixo, medido experimentalmente, é de 104 graus. Belezinha, pessoal? Então agora, vamos tentar entender como que funciona essa ideia da polaridade. Eu falei com vocês que toda espécie angular, geometria angular, ela é polar. Independente de qual é o átomo que está se ligando aqui embaixo, vai ser sempre polar de qualquer jeito. Beleza? Só que, vamos ver
mais uma vez o porquê disso, só que agora na forma dos orbitais, né? Então vamos desenhar aqui a nossa espécie. Nós temos um orbital aqui e nós temos um outro orbital aqui. E aqui embaixo estão os hidrogênios. Aí, para a galera que não viu as nossas aulas de modelo atuais, o que são mesmo orbitais? Orbitais são regiões do espaço onde há a probabilidade de encontrar os elétrons. Beleza? Na nossa aula de modelo atômico atual, nós falamos bastante sobre isso. Pessoal, tá aqui os nossos orbitais atômicos, que são regiões do espaço aonde o elétron se encontra. Belezinha? Facinho, facinho? Facinho, facinho, né? Então tá aqui. Tá parecendo um balãozinho com o olho, mas são os orbitais. Aqui, pessoal, nós temos então uma força puxando nesse sentido, certo? E nós temos também uma força puxando nesse sentido. Vocês concordam comigo? Só que os elétrons sozinhos, eles têm uma energia muito maior. Então nós teremos um forção puxando nesse sentido e nós teremos um outro forção puxando nesse sentido. E antes que alguém venha me corrigir, eu sei que essa palavra forção não existe, tá? É mais mesmo maneira didática. Pessoal, então olha o tamanico desse vetorzinho e olha o tamanhozão desse vetorzão. A resultante que iria se formar aqui com certeza seria muito menor do que a resultante que iria se formar aqui em cima, né? E aí vai indo muito mais, né? Então, por esse motivo, os momentos de dipolo, ou seja, o Mi, ele é diferente de zero e a nossa espécie, ela é polar. Acho que quando nós vimos esse segundo exemplo, essa ideia por que todos os compostos angulares são polares, fica um pouco mais clara, não é verdade? Então tá bom, pessoal. Essa foi a nossa aula de número 39, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com os coleguinhas as ideias, assinem nosso canal para ficar por dentro das novidades, né? E é isso aí. Surgiram melhorias, se detectar algum erro, por favor, comentem. E vamos que vamos, na sequência, nós veremos mais geometrias moleculares. Beleza? Então tá. Forte abraço e até já.